seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. Eu sou o Cássio. E no podcast de hoje nós vamos ter uma presença internacional. Já tivemos no nosso podcast entrevistas com brasileiros que moram fora do país, mas nunca tivemos com um estrangeiro. Então, Gabriele, seja bem-vinda. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Ficamos muito felizes de ter o primeiro estrangeiro falando com a gente. Então, seja bem-vinda. Olá, Rafael. Obrigada. Ok. Então, no podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do profissional de Revenue Management e de Revenue Management em si. Então, a Gabriela vai compartilhar um pouquinho a experiência dela, de como ela se tornou um RM, quais foram os caminhos para chegar nesse status de cargo e profissão e as dificuldades enfrentadas no começo. Então, Gabriela, gostaria que você começasse falando um pouquinho como você aprendeu sobre RM, de onde veio a informação, se foi uma aprendizagem fácil, se foi difícil. Conta um pouquinho para nós como começou. Então, eu comecei já querendo trabalhar na hotelaria. De maneira mais geral, fiz estudos em hotelaria aqui na França. E daí, aos poucos, a gente aprende mais ou menos todos os departamentos do hotel, aprende também sobre RM. Mas, assim, a RM teoria. Daí foi assim que deu vontade de trabalhar nessa área, como introdução à área. E daí, já no meu último estágio que a gente tem dentro dessa escola, que tem aqui na França, nesse último estágio daí que eu tive a oportunidade de trabalhar com RM. Não no RM mesmo, mas em contato com RMs. E daí que deu mais ainda essa vontade de, quando terminou o estágio, viajar e daí começar como novo RM. Só que também não sabia o que era na prática. Então, foi aprendendo aos poucos, direto com os hotéis, direto na operação, que eu fui aprendendo na marra o que era o RM. Legal. E aí, eu te pergunto, acho que todos nós, eu, o Dani e o Cássio, também aprendemos, acho que na marra, jogou no fogo e falou, agora é você, boa sorte. E aí eu te pergunto, começar assim, começar a aprender a fazer uma função. Na hora que você já tem que dar resultado, às vezes pode ser uma experiência traumática ou muito difícil, muito estressante, né? Do que você ter um treinamento, uma formação antes e estar preparado para exercer aquela função. A gente sabe que isso é o caminho de muitos RMs. Você acha que isso, apesar de difícil, é bom, porque a pessoa já aprende mais rápido e faz melhor? Ou você vê outras maneiras melhores para as pessoas terem menos trauma, por assim dizer, para começar a carreira como RM? Então, eu acho que, como tudo, né, tem os dois lados, né, de a gente aprender assim, jogado no vivo do assunto, a gente aprende mais rápido, com certeza. A urgência faz que tem que aprender, ou então, infelizmente, assim, não é para você, enfim, não é para ser assim. Então, é nesse lado que a gente precisa melhorar também. Eu realmente acho que, infelizmente, o cargo de RM hoje tem muitas prioridades mesmo, quando a gente já começa e a gente já cobra o RM, antes mesmo dele ter treinado, dele ter entendido o que a gente está esperando dele, e talvez falta esse treinamento no início, essa integração, né, do RM dentro do hotel, dentro da organização, e talvez isso que precisaria mais para não ter esse risco do RM talvez sair depois de uma semana, um mês de ter começado o cargo dele. Então, eu acho que na hotelaria, infelizmente, a urgência também faz que todo mundo toma esse risco de jogar o RM na ação e ver como ele se vira. E no risco de ter ele indo embora depois de algumas semanas, ou talvez de ele se adaptar super bem e ter esses altos, ter os baixos também, os altos de ele conseguir e se empolgar com o trabalho. Isso
felizmente, eu acho, acontece na maioria das vezes. Infelizmente, eu já vi também isso bastante, RMs que quebra já no começo, e talvez a pessoa tinha competência, tinha motivação e muitas mais coisas para ser RM depois. Então, acho que a gente tem que progredir nessa parte mesmo. E é engraçado porque, sei lá, vocês começaram, o Rafa, a Gabi, o Dani, vocês começaram, sei lá, 10 anos, 5, 6 anos atrás. Eu comecei 4 anos atrás, vivi isso, e quem está começando hoje está vivendo isso também, então é uma coisa que não mudou. E será que isso faz parte? Porque assim, você não é preparado para virar RM, né? Você não tem uma posição dentro do hotel. Sei lá, acho que talvez o mais próximo disso seria uma pessoa de reservas, que tem mais contato ali, enfim, com segmentação, com distribuição, e daí essa pessoa vira reservas. Mas não é uma pessoa que está sendo de fato preparada para isso. E será que isso é um problema, uma dificuldade, um desafio da hotelaria, que não tem ninguém que está sendo preparado para se tornar RM, diferente de outras funções, talvez um recepcionista com muita experiência pode virar um chefe de recepção, que depois pode virar um subgerente, que eventualmente vira um gerente, ou vai para uma área de vendas. Será que isso é uma deficiência que é no Brasil? Ou isso acontece na França também? Já sabe, por experiência, continua acontecendo por aí? Porque eu não sei se vai muito de nível que as pessoas estão, né? Porque a diferença entre uma pessoa de reservas e um RM, eu digo isso porque quando eu comecei era de reservas, eu achava que entendia de RM, mas quando eu comecei a trabalhar, eu vi que não sabia nada, assim. Eu tive que aprender muita coisa. Mas eu não sei se é porque tinha essa deficiência de aprendizado ou se é porque o contato com o RM era muito difícil, tem essa dificuldade na comunicação. Vocês, Gabi, vocês enxergam qual que é o principal ponto desse desafio? Eu vi bastante, ainda vejo hoje, realmente esse ponto que você está falando, Cássio, eu acho que alguma coisa que a gente tem que mudar como RM é quando a gente vê algum novo RM chegando, falar, eu vivi isso, então vai ter que passar por isso também. Não, eu acho que a gente tem que mudar já nisso, é dizer, ó, essa pessoa é nova, talvez não tenha um RM próximo, realmente, porque está num hotel, é uma pessoa só, talvez colocar alguma pessoa já de outro departamento para poder fazer com que ele consiga aprender melhor, consiga se enturmar também no hotel, não deixar ele sozinho, porque realmente o cargo é que essa pessoa trabalhe no cantinho dele, não é o objetivo final. Então, eu acho que seria importante mesmo fazer com que alguém possa ser o padrinho, a madrinha dessa pessoa, que seja Brasil, França, acho que é global, eu vi isso nos dois países, não é algo específico. A única vantagem que eu tive voltando para a França, comparado com quando eu cheguei no Brasil, é que eu cheguei num departamento que era um departamento só de RMs, num departamento central, então eu não era dedicada num hotel mesmo, então eu tive vários RMs para me ajudar a voltar para a França, chegar nos hotéis e retomar o RM. Mas isso deveria ser mais sistemático. Agora também uma outra parte que eu estou pensando aqui é que quando a gente coloca também um RM para ajudar um outro RM, isso é ótimo, né? Seria ótimo também no mundo idílico, só que eu vi muitas vezes quando isso aconteceu, o RM falando, não tenho tempo de ajudar você, se vira também, do mesmo jeito, eu passei por isso. Então, eu vi muito disso. A pessoa quer ajudar, mas não tem tempo de ajudar, não tem tempo de se dedicar a treinar um outro RM, porque tem o seu próprio hotel, o seu próprio cargo para fazer. E às vezes não tem aptidão para ensinar também, né? E também não tem aptidão, com certeza. Eu ia comentar exatamente isso. A gente aprende muito na prática, mas acho que quanto mais a gente tiver um treinamento que seja externo, interno, mas que seja mais focado no conhecimento, né, onde você consiga ver as coisas que talvez sejam os desafios que você vai lidar, é igual você fazer uma faculdade e ir para a prática, né? Óbvio que são mundos totalmente diferentes, mas quanto mais conhecimento você tem, mais a par das coisas você consegue estar. E eu acho que esse treinamento, seja com um profissional mais sênior, seja com... E aí a gente pode falar,
Por exemplo, eu assumi RM num hotel que nunca teve RM, quem é que vai me ensinar ali, né? Então, às vezes eu vou aprender da unidade com um gerente geral, com alguém de vendas, só que todo mundo, é o que a Gabi falou, todo mundo vai estar com os seus trabalhos, com as suas tarefas. Eles falaram, não, Daniel, na verdade eu te contratei justamente para cuidar disso, né? Então, traz aí a solução e você fala, meu, como? Então, é muito complicado. Acho que algumas possibilidades de treinamento que existem no mercado possa ser útil nessa carreira. Acho que para as pessoas que estão começando numa unidade ou que têm esse desejo de ser RM, ou às vezes de contratar um RM, por exemplo, é ver que capacidade que eu posso auxiliar o profissional a desenvolver, mas também um ponto que a Gabi comentou muito bem, que é fazer a integração dessa pessoa, para que eu possa ter essa pessoa atuando com foco no resultado. Sim, e outro ponto importante, nossa, acho que eu concordei com 115% do que vocês falaram. E um ponto importante que você falou de, às vezes é um gerente de vendas, um gerente geral, se for um hotel pequeno, uma rede pequena individual, é que essas pessoas também não sabem como treinar. Elas não têm habilidade muitas vezes, assim, entende mais ou menos a função e a necessidade, mas não entende necessariamente como o trabalho é feito. E justamente como você falou, a pessoa é contratada para entregar uma solução. E muitas vezes essa solução não está pronta. Não é que quando você contrata alguém de vendas, que provavelmente a pessoa tem uma experiência de vendas, ou provavelmente tem mais gente na equipe que saiba vender e possa ensinar, pelo menos uma direção para a pessoa. RM não tem muito isso. A gente sabe que no mercado tem poucas pessoas que sabem fazer o trabalho, poucas pessoas disponíveis que sabem fazer o trabalho, então o processo de contratação às vezes é demorado. Às vezes você tem um RM no seu hotel, mesmo que for individual, você tem um RM no seu hotel, essa pessoa sai, aí você leva, sei lá, 4 meses, 5 meses para contratar alguém, e quando essa pessoa finalmente é contratada, ela já chegou muito atrasada. Ela sabendo fazer o trabalho ou não, ela já está pelo menos uns 3 meses atrasada. E aí você fala, olha, tem tudo isso que acumulou e eu preciso te dar uma solução. E ao mesmo tempo a pessoa tem que aprender. Então é realmente, como a Gabriele falou, você tem às vezes uma pessoa com potencial em se desenvolver e ser um bom RM, e aí você coloca tanta pressão nessa pessoa que você assusta ela e ela acaba saindo. E se tivesse um processo de integração e treinamento mais estruturado, talvez ela se tornasse um excelente profissional. Só que a gente nunca vai descobrir porque a pessoa desistiu, porque foi muita informação, muita coisa, e é normal, todo mundo sente isso, não consigo fazer tudo isso. Porque é a mesma coisa que você catar uma pessoa que está primeiro dia na aula de artes marciais e fala, vai lá e luta no MMA. Por mais aptidão atlética que essa pessoa tenha, ela vai no primeiro dia, vai apanhar e vai falar, não é para mim. Mas se ela tivesse treinado, aprendido, talvez ela fosse um bom lutador no final. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E como o Dani falou, você está numa rede que tem uma estrutura, tem treinamento interno, tem outras pessoas que possam te ensinar, ótimo. Talvez a sua experiência seja um pouco menos traumática. Mas não vou falar que não vai ser. Porque como vocês falaram, não dá tempo de treinar as pessoas. A gente está sempre numa rotina para ontem tudo. Mas se você está indo para uma rede que é pequena ou um hotel individual, mesmo que o hotel seja grande, acho que a melhor solução é você buscar maneiras de se preparar para aquela função. De você fazer um curso, por mais que depois o hotel pague, te reembolse, sabe? Não precisa necessariamente sair do seu bolso, mas que você faça um curso para você ter um mínimo de preparo para poder começar, porque realmente isso é bem desafiador. Eu queria fazer uma pergunta para a Gabi. Sim? Para a gente se contextualizar aqui. Você falou que estudou um pouco de RM na faculdade e aí você começou com RM na prática. Explica um pouquinho para a gente como foi essa trajetória, até para a gente entender os diferentes treinamentos que você teve com relação ao RM. Sim, minha primeira experiência como RM foi em São Paulo, então, como você falou, Dani, já depois da faculdade eu tinha vontade de viajar, acho que é esse negócio de hotelaria, né? Pensa que trabalhando em hotel vai viajar o mundo inteiro, mas assim, tem possibilidades mesmo, né? Tem hotéis no mundo inteiro. O sistema geralmente é mais ou menos o mesmo, os cargos também. Então, viajei para o Brasil também porque eu tenho uma vantagem que eu sou metade francesa, metade brasileira. Então, isso também facilitou bastante
a integração, né, esse objetivo de trabalhar no Brasil, eu fui durante a Copa, foi em 2014, e então tinha essa vontade de ir para o Brasil numa época que ia ter mais turistas, que ia ter muito desenvolvimento também da hotelaria, do turismo local. E daí encontrei um cargo de RM para implantar RM. Então, sendo que era meu primeiro cargo de RM, eu ia implantar algo que eu ainda não conhecia na prática. Mas, enfim, era também para implantar em hotéis que não conhecia a flutuação de tarifa. Então, a gente começava mesmo na base. Era para começar realmente na base, então a gente aprendendo junto com os hotéis. Hotéis que tinham tarifa quase fixas. E daí, aos poucos, fiquei 2 anos em São Paulo, trabalhando com isso, e depois fui trabalhar como RM no Rio. Então, nessas 2 cidades, eu assim, evolui bastante. Primeiro, mais em implantação, mais em base de RM, treinar também as equipes dos hotéis. E depois foi evoluindo. Quando eu fui para o Rio, era mais para um RM mais avançados, que eu passei de hotéis econômicos para hotéis mais avançados em segmentação. E daí que eu voltei para a França um ano depois, para também mesmo cardio RM, só que RM dessa vez dedicada, não mais multi-hotel como eu costumava ser. Então é uma evolução foi bem interessante. Às vezes eu até me pergunto, mas as experiências podem ser parecidas, mas na verdade cada uma teve uma pequena evolução assim. Até porque cada praça, cada cidade, cada país teve uma evolução cultural também para agregar. E daí, voltando para a França como RM dedicada, e agora eu trabalho como mais para desenvolvimento de RM, de RMs com recomendações, com boas práticas e treinamento de RMs. Então, na verdade, estou aprendendo de todas essas experiências passadas, operacionais, tentando fazer o melhor para que o que a gente estava conversando agora. Isso evolua um pouquinho mais para os novos RMs, que eles não sejam mais jogados tanto assim na urgência do hotel, e saber o que a gente pode melhorar, né? Para a gente também atrair mais pessoas interessadas, motivadas por CRMs, porque tem também, a gente viu sempre, dificuldade de contratar ou até encontrar pessoas com potenciais, só que eu acho que tem muita gente em hotéis ou até em outros setores de atividade que não conhecem o trabalho, e a gente precisa talvez comunicar melhor e dar vontade para a pessoa vir trabalhar com a gente, como RM. Muito legal. É interessante, você tocou num ponto, bem no começo da sua fala, que eu acho que é a realidade de muita gente. Você estava tendo seu primeiro trabalho como RM e o hotel estava tendo seu primeiro trabalho como RM. Então, mais uma vez, né, como que o gerente do hotel, por melhor que fosse o gerente, pudesse te instruir e te direcionar numa coisa que era nova para ele também. Então, acho que isso é uma realidade de muita gente, de todos estarem aprendendo, né? É igual, sei lá, tem um brinquedo novo. Todo mundo quer brincar, mas ninguém sabe como ele funciona ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar resultado. Então, isso é uma característica muito importante que é difícil para a pessoa individual passar por isso. Eu imagino que deve ter sido muitas vezes estressante para você, de sentir a pressão de dar resultado, de mostrar que funciona, que RM, quando muda o preço, no final dá mais resultado, por mais que fosse um RM inicial, né, falando um pouquinho de tarifa dinâmica, etc., que provavelmente devia ser um tabu na época para quebrar. Ainda mais quando você fala de hotel econômico, provavelmente você deve ter trabalhado com gerentes que deve ter falado para você, faz 15 anos que o preço é o mesmo, que a gente não muda e sempre funcionou, porque agora vai ser diferente. Então isso é uma resistência que a gente enfrenta dentro de RM. Talvez esse seja um exemplo simples e fácil de todo mundo entender, mas a gente sabe que RM é uma coisa bem complexa. Pode ser bem complexa, às vezes, e que explicar essas mudanças de conceito e de paradigma é desafiador. Ainda mais que você
como RM, às vezes tem que mudar o seu chefe, ou mudar um superior hierárquico, né? Você tem que falar para o cara que tem provavelmente o mesmo quantidade de experiência de trabalho que você tem de vida e falar, olha, do jeito que você faz não funciona mais. Esse é o novo. É difícil, é desafiador e fico feliz que você não foi uma das pessoas que acabaram desistindo, aguentou firme, seguiu em frente, superou os desafios, mas teria maneiras mais fáceis de você evitar de queimar o profissional. Que eu acho que, pelo que você falou que está fazendo hoje, para mim é essencial. A gente deveria ter isso mais nos hotéis, nas redes, principalmente que tem a possibilidade de ter esse tipo de profissional, para desenvolver. E quando você pensa um profissional de RM, acho que é uma área um pouco diferente de todas as outras, que não tem uma evolução natural do cargo. Você tem alguém que é uma posição de liderança, uma posição estratégica dentro de um hotel, que é só ela, é só a posição, é só o gerente, por assim dizer. Você não tem um estagiário de RM, muitas vezes você não tem um analista de RM, você não tem um assistente de RM, para depois o cara virar um RM. Ou você não é, ou você é, né? Você tem o 880 ali. Então, você não tem essa evolução natural para a pessoa aprender e se acostumar e gradualmente ganhar mais responsabilidade. E eu acho que na hotelaria isso não vai mudar por enquanto, porque até a estrutura é muito difícil ter um hotel que pague 2, 3 profissionais de RM. Às vezes nem precisa de tudo isso. Então, acho que funções como a sua, de ajudar as pessoas, falar, olha, não fica doido, tem maneira de solucionar, você não precisa inventar a roda tá aqui, ó. Eu só vou te ensinar a usar a roda e te mostrar onde se encontra essa informação. Eu acho que isso para mim, é essencial. Não sei o que vocês acham, mas esse para mim seria o mundo perfeito, onde tivesse pessoas dentro da organização, já que é muito provável que os gerentes ou os chefes de um RM não consigam desenvolver a pessoa, não porque é impossível eles saberem, porque não é o job description, acho que eles saberem uma coisa tão técnica. Mas acho que isso tem que vir de algum lugar, interno ou externo, e acho que funções como a sua realmente elevam o nível do jogo dentro de RM. É exatamente o que você falou, Rafael, e algo que eu mudaria também, com certeza é um esforço da parte do hotel, do gerente geral, toda a equipe mesmo, de ter essa evolução em integrar o RM, mas também para o RM, algo que eu mudaria talvez nas minhas experiências é falar. Falar desde o início quando algo não está certo, quando não está, quando o treinamento não foi certo, quando a gente está julgando a pessoa na urgência, já conversar com o gerente, conversar com alguém no hotel, porque realmente vocês falaram antes, é difícil encontrar, a gente demora a encontrar um novo RM quando tem esse período de transição para um hotel. Então, já que a gente perdeu talvez alguns meses sem uma pessoa trabalhando com RM, talvez é melhor perder, não sei, algum período a mais e do que perder a pessoa e ter que voltar a treinar uma nova pessoa, ter que recrutar uma nova pessoa que já é difícil encontrar. Então, talvez esse período perdido, né, entre aspas, mas não é perdido, é essencial para não se arriscar a perder a pessoa, esse potencial RM. Sim, não, concordo com você plenamente. Às vezes todo mundo quer que você chegue no dia 1 de resultado, né? Porque às vezes você tem que justificar para um investidor aquele custo a mais e às vezes o gerente não sabe como justificar e para mim isso é perfeito, dá um tempo para a pessoa treinar. Acho que o mundo ideal seria assim, sei lá, sou o gerente do hotel, contrato o RM, eu não consigo treinar. Então eu vou buscar soluções para ele ser desenvolvido, interno ou externo, depende do tamanho da empresa. E também o RM deveria falar, olha, eu preciso de mais treinamento, de mais capacitação, eu conheço até aqui, mas o que você quer é aqui, né? Então a gente precisa diminuir esse gap. Quem estiver escutando no podcast não vai ver eu fazendo gesto, né? Mas do nível 1 ao nível 2. Então todo mundo deveria correr atrás de diminuir esse gap entre o que eu sei hoje e o que eu preciso saber. Mas a gente sabe que na correria as coisas não acontecem assim. Então, como você falou, acho que o RM às vezes é difícil no trabalho você falar que precisa de treinamento, principalmente quando você entra, porque você já quis provar que você consegue dar resultado, que você é bom para isso, mesmo que, sei lá, eu fico pensando, quando eu fiz a minha primeira entrevista, eu achei que eu detonei, que eu expliquei tudo que eu queria explicar e que a pessoa achou que eu fosse o mais desenvolvido do planeta.
E depois de anos fazendo entrevista, quando eu faço entrevista hoje, acho que eu falo muito mais das coisas que eu não consigo entregar para diminuir a expectativa, né? De falar, olha, o que eu sei fazer é isso. Se você quer isso, eu preciso de desenvolvimento. Eu acho que isso passa com o tempo, né? Mas é difícil a pessoa, principalmente no começo da carreira, falar precisa de treinamento, quando ela entra no lugar. Mas não devia ser um tabu. Isso, devia ser uma norma, né? De falar, olha, entrei, eu conheço até a página 2. Você quer até a página 5? Eu preciso de aprender em algum lugar. Exatamente. Onde que vai vir essa informação? Entendeu? É interno ou externo? E aí começa a discussão. Porque para o negócio, você pensar que a pessoa que deveria, né, buscar maneiras de gerar mais dinheiro para o hotel, e você coloca alguém que não tem a capacidade de fazer isso, você pode danificar o negócio de uma maneira significativa. E depois, por mais que você fale assim, não funcionou, vou mandar embora a pessoa, o estrago já foi feito. Não é que você vai mandar embora, a pessoa vai pagar o dinheiro que... Sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Então, se ela pensando como gerente do hotel, ou um diretor do hotel, ou um dono do hotel, você tem que se tentar certificar que tem menos dano no seu hotel financeiro. E sentar e falar, vamos falar se você consegue fazer o trabalho hoje? Não pessoal, sabe? Mas você tem as ferramentas para fazer isso, sabe? Você conseguiria entregar o resultado esperado? Se a resposta for não, busca uma maneira de desenvolver a pessoa. É mais barato desenvolver uma pessoa e pagar um curso do que depois a pessoa não saber o que está fazendo, fazer errado, aí no final você fala, nossa, perdi 50 mil, 100 mil no mês por algo que poderia ter sido evitado. E nenhum curso vai custar 50 mil, 100 mil no mês. Muito pouco provável. Então, assim, sabe, é uma conta besta que você faz e resolve. O que vocês acham? A gente falou bastante de RMs, falamos bastante de operações, de gerentes gerais. E como a gente está com uma convidada que é de fora do Brasil, as comparações são inevitáveis. Então, já queria entrar nesse assunto de comparações. Eu queria perguntar, tanto quanto o perfil de RM, quanto o nível de discussão, o perfil de gerente geral e de pessoas que participam dessa discussão. Você sentiu muita diferença? Na sua opinião, você enxerga os perfis de RM parecidos entre Brasil e França? Ou se tem alguma característica que puxa mais no Brasil ou alguma outra que puxa mais para a França? Não que algum seja melhor ou pior, mas alguma diferença que seja mais alarmante. E no nível de discussão, assim, as discussões que você tinha no Brasil eram satisfatórias? O pessoal que te acompanhava na discussão, entendia o que você estava falando, comprava a ideia. Na França é assim ou não é? Quando você voltou, você sentia saudade das discussões do Brasil? Ou quando você voltou, você falou, nossa, finalmente estou me entendendo? Então, na verdade, tem todas as diferenças, também tem as similaridades entre os dois países. Eu vi uns perfis assim de RM, de gerente, assim, tanto parecidos, como também tem essa diferença. Bom, faz agora 3 anos que eu saí do Brasil, então eu já sei que evoluiu também bastante o RM de quando eu saí. Eu tinha um pouquinho essa dificuldade quando eu morei lá, quando eu trabalhei lá, de talvez ter menos valorização do que eu tenho hoje na França. Agora, assim, é tudo relativo à época. Eu sei que evoluiu bastante. Valorização que eu digo isso vai depender também bastante da estrutura em qual o RM trabalha, que seja talvez um hotel independente ou talvez uma rede de hotéis. Talvez vai depender também do nível de hotel mais econômico, hotel mais de luxo, mid-scale. Assim, vai ter em alguns lugares eu vi RM ser considerado como um subdepartamento de vendas, um subdepartamento de distribuição, um subdepartamento de marketing. E, por outro lado, e algumas vezes eu vi RM ser só valorizado como departamento realmente separado, algo que deve ser ao mesmo nível que o marketing, ao mesmo tempo que vendas, etc. Então, isso talvez seja a diferença que eu vi da minha época no Brasil com a época na França, sendo que no Brasil a gente era subdepartamento na época. E quando eu voltei para a França, era realmente o RM manda em tudo. Meio que, na verdade, vendas não vai lá e toma uma decisão sem conversar com o RM. Agora, isso, assim, mudou bastante em qualquer
dos dois países. Então, também isso dependeu bastante da estrutura em qual trabalhei, tanto porque no início a implantação era a sensibilização do RM, então o nível de discussão era mais de ensinar, de explicar muito bem o que era o nosso trabalho, porque na época era chegar no hotel, essa pessoa que se diz RM, ninguém sabia o que fazia, qual que é o trabalho dessa pessoa que vem, sai, vem por uma hora por reunião e já sai. Era difícil a percepção da equipe do hotel, até o gerente geral, com o nosso cargo. Então, realmente, o nível de discussão era muito mais explicar o que a gente fazia do dia, qual que eram as nossas tarefas e o que a gente podia fazer para ajudar o hotel, e do que ao longo dos anos, ao longo da experiência, foi um pouquinho mais de discutir de estratégia. Eu conversava muito mais de estratégia aqui na França do que no Brasil, mas também isso é com a evolução da implantação do RM. E eu acho também, por ter trabalhado mais em rede, que isso foi pelo fato de ter aproximado, talvez, da sede de um local global, tem talvez mais estrutura. É muito legal isso, essa necessidade de entender o contexto, o quanto o hotel conhece, o quanto as pessoas conhecem, o quanto o profissional conhece, porque hoje mesmo eu já vi profissionais que são expert em RMs, mas se você vai implantar RM numa rede ou num hotel, num resort que ele nunca teve, você vai falar igual a Gabi falou, você vai falar ainda mais de uma conscientização, onde as pessoas não sabem nem o que você está fazendo lá, onde vai ter gente, igual o que o Rafa comentou alguns pontos atrás, que vai ter gente que vai falar, mas nunca precisou disso, nunca foi assim, sempre deu certo, e você vai ter que quebrar essas barreiras. E para chegar num nível de estratégia, talvez vai ser, assim, talvez você vai trabalhar bastante e não vai chegar lá, né? Mas é muito legal entender esses contextos, e aí eu também acredito que quanto mais maduro o mercado em si, aí mais você vai falar em alto nível ou em menos nível, né? Exatamente isso. Na verdade, não foi tanto relação ou a cultura, ou talvez menos, assim. Realmente mais a maioridade do hotel, que fez com que a discussão possa mais evoluir em estratégia ou mais justamente em treinamento e explicar o que é o RM. Agora, uma pergunta que eu acho que é bem interessante, que a gente contou um pouquinho do desenvolvimento da sua carreira. O RM, ele basicamente, né, acho que para quem quer ser um RM, você pensa assim, nossa, eu vou conseguir aproveitar oportunidades para cobrar mais, para vender melhor, para achar um nicho de cliente melhor ali, uma estratégia de segmentação e vou maximizar a receita. Então, isso acho que brilha os olhos de quem tem interesse assim em RM ou começa, entende do negócio, é uma das coisas que mais brilha os olhos. E você, acho que atuou bastante nisso, só que agora você foi para um outro lado, né? Você não tem mais um hotel ou uma praça, uma região para trazer mais dinheiro ali. Você está atuando para desenvolver, pelo que eu entendo, pessoas, para que as pessoas sejam melhores nesse tipo de função. Como você vê esse seu desafio? Então, agora meio que passei do outro lado do RM e realmente é isso. Agora é usar essa experiência operacional que tive para poder passar tudo que eu aprendi, todos os desafios como RM, novo RM, chegando no hotel, implantando o RM, evoluindo no RM também. Então, hoje, eu estava até pensando outro dia, antigamente eu acho que usava 90% e 95% do meu dia era Excel. E hoje, acho que 95% do meu dia é Word, que é o que eu fico escrevendo o dia inteiro. Eu fico escrevendo o que um RM tem que saber, todas as recomendações para um RM novo, quais são as alavancas para um RM. Eu fico meio que guiando um novo RM, tentando usar tudo que eu aprendi. Então, é meio que para encontrar uma linha comum para todo o RM, seja a estrutura,
seja também o nível da pessoa que esteja começando, pode ser também um gerente geral de hotel que não tem IRM, que está fazendo um agente de reservas também que precisa aplicar o IRM. Então, é poder ter essa mesma linha para todo mundo e evitar ao máximo as dificuldades que eu passei ou que qualquer IRM passa também, né? Então, é bem interessante poder passar desse lado e ver que a gente tem que progredir bastante também. Legal. Você falou num ponto que eu não tinha pensado, que é super importante. Não é só ensinar o RM a fazer o trabalho, mas ensinar o que o gerente do hotel tem que fazer com esse RM. Isso, para mim, é bem legal de escutar, porque no fim do dia é o gerente que vai ter que justificar o resultado e motivar a equipe e tudo mais. E a gente sempre tem essa coisa na cabeça de o gerente geral tem que saber tudo por padrão, assim. Ele não pode ser uma pessoa que tem dúvida de nada, tem que ser perfeita a pessoa. Mas, no fim do dia, o gerente geral também é uma pessoa em desenvolvimento. Você pode estar falando de um gerente geral que tem 40 anos de carreira, que já viu de tudo, provavelmente, e um gerente geral que talvez é a primeira vez que está sendo gerente geral. Como o Cássio falou, ele veio da operação, foi subindo, e ele não é mais o subgerente, agora ele é o gerente do hotel. Essas pessoas também precisam de desenvolvimento. Não para fazer o trabalho em si de um RM, mas como cobrar resultado, como analisar se a performance está funcionando ou não, e ter uns guidelines aí de direcionar a pessoa, de falar, olha, você tem que ir para cá, isso não está bom, isso pode melhorar e assim por diante. Então, é bem legal escutar isso, que os guidelines não é só um guia para o RM, mas é um guia também para o gerente. Acho que serve para a equipe também. Estou falando gerente geral, mas podia o gerente de vendas da unidade ler isso, o subgerente ler isso, sei lá, um aspirante a gerente geral ler isso, ou um aspirante a RM ler isso. Então, isso é bem interessante de ver e de saber que existe e que tem pessoas inteligentes trabalhando nisso. Então, muito legal. Eu queria aproveitar essa deixa, porque muitas das pessoas que escutam a gente são RMs, ou até pessoas que querem virar RMs, e meio que como você está na posição de RM, dependendo do lugar que você trabalha, você não tem para onde evoluir, assim. Depois que eu virei RM, quais caminhos eu posso trilhar? E é legal a gente saber, e eu vi um caso que desse tipo de trabalho que você está fazendo, que não é otimização de fato de um hotel, mas sim olhando fazendo uma coisa mais macro para dar um suporte para o RM que está lendo esse material, conseguir melhorar e ele conseguir otimizar. Então, meio que ele está otimizando com um toque seu ali e de algum jeito você está ajudando numa otimização macro. E é bem legal isso da gente pensar, de ter de suporte para RM, enfim, que é um jeito de expandir a ramificação da nossa profissão, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito mesmo, e que é muito legal de ouvir isso. Acho que, enfim, tem que continuar expandindo mais, e quem não tem ainda tem que criar esse tipo de departamento. É sensacional. Sim. Então, Gabi, a conversa está muito boa, e quando a conversa é boa, o tempo passa voando. Então, a gente já está bem perto do final do nosso podcast. Pessoalmente, eu gostaria de conversar mais 2, 3 horas, mas tudo que é bom, uma hora tem que terminar. Então, nós sempre fazemos uma pergunta no final do podcast para os nossos convidados, e eu gostaria de saber a sua opinião. Se fosse possível juntar numa lista todas as qualidades e características para um profissional de RM ser considerado o profissional perfeito, o RM ideal, quais características você acha que essa pessoa deveria ter? Então, o RM deve ser meio que polivalente, né? É meio que todo mundo pede para ele saber responder tudo, qualquer coisa, até nem relacionado ao RM às vezes. Então, já primeiro, se eu fosse falar de qual seria o perfil ideal, é ele ter foco. E justamente ele conseguir ter essa prioridade, qual que é o meu trabalho, qual que é a minha prioridade, o que um RM faz mesmo, e não se deixar influenciar com talvez outras coisas que não sejam o principal do trabalho dele, porque ele já tem bastante coisa para fazer, né? Vamos falar, já é bem ocupado. Então,
eu vejo muitas vezes RMs fazendo papel de vendas, RM fazendo papel de reservas, justamente, sendo que ele tem muito mais coisas para fazer e diretamente para maximizar as receitas. Então, o foco realmente é talvez a primeira coisa. Agora, além de foco, também ele precisa ser bem curioso com tudo que acontece. Então, curioso com o mercado da hotelaria, curioso com talvez outros setores que possam afetar a receita do hotel, dos clientes do hotel. Ele ter curiosidade pelos dados que ele vai recolher e também continuar procurando os dados e quantos mais dados, sempre tendo foco na análise. Falando em análise, ele precisa também ter essa faculdade de análise, gostar de analisar sempre dados, porque ele vai passar muito tempo fazendo isso. Uma qualidade muito forte que a gente talvez não pense no início, quando chega como RM, novinho, trabalha no seu departamento, trabalha sozinho, é a comunicação. Comunicação juntado com a negociação. Porque negociação não é só para a pessoa que tem contato com o cliente direto. A gente não tem contato com o cliente, mas a gente tem contato com todas as pessoas que têm contato com o cliente afinal. Então, vai ter que convencer o gerente, vai ter que convencer a pessoa na frente, lá na recepção que vai vender a tarifa, tem que convencer muita gente, vai ter que convencer os investidores do hotel, às vezes. Então, tem que ter essa faculdade de negociar, de sempre colocar os dados de maneira embasada e não no intuito. E então, comunicar também estratégico, isso é principal. Se você não conseguir comunicar e do outro lado tem as pessoas do hotel, da equipe, que não entendem a estratégia, que ficam falando que não é certo e que você talvez comunicou errado. Então, essas qualidades que ele precisa ter. Tem muitos mais ainda, mas acho que já é principal. Legal, legal. Cada vez que a gente faz essa pergunta, acho que adiciona um ponto para a lista. Não sei quanto a vocês, mas a minha lista está crescente aqui. É uma conclusão que eu cheguei com a nossa discussão de hoje, do que o RM geralmente ele tem que aprender lá na raça. Eu diria que tem que ser autodidata também. Uma conclusão que eu cheguei que eu nunca tinha pensado. É um super-herói, né? Ele precisa ser tudo e ainda mais. Pedir para a Marvel desenhar. Sim, exatamente. Então, Gabi, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite de participar do nosso podcast, de compartilhar suas experiências. Acho que eu falo por todos que foi extremamente produtivo e que deu para a gente aprender bastante com você. Então, mais uma vez, obrigado por participar. Eu que agradeço muito o convite e gostei bastante desse bate-papo, também aprendi bastante e, assim, mais coisas para pensar do RM. Legal. E gostaria de agradecer a você que está nos assistindo pelo YouTube ou nos escutando pelo Spotify e por acompanhar os nossos conteúdos sobre Revenue Management. Espero que esse podcast tenha valido a sua inscrição no canal e, por favor, compartilhe com os amigos, com os inimigos e com as pessoas que também você não conhece. Manda para todo mundo, porque como a gente discutiu muito hoje, o importante é a gente passar o conhecimento para frente e desenvolver as pessoas. Então, eu conto com vocês. Obrigado, Gabi, mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado.